a viver com qualidade, que tem por objetivo a troca de experiências, a melhoria do ambiente de trabalho, a qualidade de vida e a satisfação do servidor da CGE. A palestra de hoje tem como tema os desafios da felicidade no mundo líquido. E será ministrada pelo filósofo Douglas Remonato. O palestrante é graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso e é mestrando pela Universidade Federal de Lisboa. É conhecido por sua abordagem dinâmica, didática e diferenciada, com várias habilidades no sentido de simplificar conhecimentos complexos. Desejamos a todos uma excelente tarde e ao Douglas boa sorte e felicidade na sua palestra. Boa tarde. Bom, como foi apresentado aí, não me considero um filósofo. Dá pra gente já começar por aí. Um filósofo não é quem estuda filosofia. Filósofo é quem consegue criar uma teoria, uma abordagem, uma visão sobre a sociedade, sobre o ser humano, sobre algo que ninguém tinha pensado até então, né? Então, é difícil uma pessoa se auto-intitular filósofo. Geralmente alguém intitula. Eu ainda não tenho teses suficiente para isso. A gente pode dizer que grandes oradores, vocês devem conhecer o Marcos Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho, eles também não seriam filósofos. Eles, na prática, a gente chama de filósofo todos aqueles que fazem filosofia. Mas um filósofo é Zygmunt Bauman, que é um filósofo que a gente vai conhecer hoje. Porque ele criou uma teoria, na verdade, ele é um tradutor do que nós somos hoje, né? Eu sou professor de filosofia há mais de 10 anos, sou concursado público da SEDUC, trabalho em escolas particulares, dou aula no interior, em universidades. Resumidamente, eu dou hoje 67 horas semanais de aula, né? Basicamente porque eu tenho que sobreviver, e a gente faz isso, um professor, porque ele tem que sobreviver mesmo, né? Faz 10 anos, mais ou menos, que eu sou professor e trabalho... Hoje eu trabalho especificamente com 3 áreas, né? Com alguns cursos específicos na Universidade Católica de Cuiabá, alguns cursos específicos para concurso público, né? Tá caindo muito o tema de ética em concursos públicos para delegados, vocês sabem bem disso, e trabalho com algumas aulas preparatórias para pré-vestibular. Especificamente, hoje em dia eu dou aula praticamente só para cursinhos pré-vestibulares, faço parcerias com delegados, e trabalho principalmente no campo da ética. Geralmente, meu tema de mestrado na Universidade Federal de Lisboa é sobre ética, né, ética contemporânea, e minhas áreas de atuação, minhas áreas de pesquisa estão voltadas bastante ao campo da ética. E por que a gente trouxe esse tema aqui? Modernidade líquida, desafios da felicidade. Primeiro, assim, a ideia, talvez, é de uma parceria mais longa, né, com a corregedoria, para a gente trazer, assim como eu trabalho com os delegados, trazer cursos específicos na área da ética, história da ética, entender algumas coisas interessantes do campo de vista filosófico, né? Não do campo de vista do direito, mas entrando na história de como os valores são criados e tal. Mas antes disso é interessante a gente ter um primeiro encontro, talvez um pouco mais lúdico, mas não necessariamente superficial, sobre a filosofia aqui na contemporaneidade, ou ainda, melhor dizendo, no mundo líquido, na nossa atualidade. Eu posso começar dizendo para vocês que na prática, é muito difícil olhar para a atualidade. Mesmo quando a gente faz filosofia ou história, você olhar para o passado não é difícil. Olhar para o seu primeiro casamento, para quem está no segundo. Olhar para a primeira relação, não é difícil. Você olha e você consegue enxergar. Ou eu errei aqui, errei ali, olha, a situação era essa, eu ainda era imaturo nisso, naquilo. E olhar para você hoje e entender o buraco onde você está.
no bom e mau sentido. Quais são os seus pontos cegos hoje? E isso é muito difícil. Talvez nós temos um filósofo que conseguiu fazer isso. Esse filósofo faleceu em janeiro de 2017, com 93 anos, dando palestras sobre Facebook, sobre Snapchat, sobre Tinder, dando palestras para o mundo inteiro. Esse filósofo é o principal filósofo que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou trabalhar outros, mas é esse que conseguiu, eu repito, traduzir o que a gente vive hoje. É uma palestra sobre felicidade, mas não se engane, tá? Deixa eu coloquei aqui. Não se engane, porque essa é uma palestra de filosofia. Um pouco diferente, deixa eu só sincronizar aqui. Um pouco diferente, talvez, do que vocês estariam acostumados com abordagens ligadas ao coaching, ou, não sei, especificamente, há vários tipos de abordagem, né? A abordagem que a gente vai ter aqui é uma abordagem filosófica. Então, talvez não seja a abordagem que a gente espere sobre um tema como esse. Felicidade. Eu acho que assim, eu não sei vocês, mas se eu vou assistir uma palestra sobre felicidade, eu torço o nariz no primeiro momento. Né? Como vai falar sobre felicidade? Felicidade não se mede, ela é individual, ela é tão subjetiva. A felicidade de pescar pode ser uma coisa absurda para uma pessoa e um tédio terrível para outra. Como que a gente mede a felicidade? Então, primeiro, para deixar claro para vocês, eu vou começar falando sobre o conceito de felicidade, vai ser uma abordagem rápida, vai ser uma palestra um pouco desconstrutiva em primeiro momento, tá? A gente vai falar sobre o conceito de felicidade. A gente vai inaugurar, começar esse caminho através do Bauman, do olhar desse filósofo que eu disse para vocês. A partir daí, a gente vai tentar caminhos de solução. E eu vou terminar a palestra porque as palestras de filosofia terminam sem nenhuma resposta, geralmente. Tá? Já adianto para vocês, porque todas as respostas são simplistas, mas ela consegue fazer, pelo menos uma boa palestra de filosofia, consegue fazer você olhar mais profundamente para algo. Tá? Mas vamos lá. Eu vou tentar terminar com outro campo que eu estudo. Não é a minha especialidade, eu vou trazer algumas informações, que é o que a neurociência sabe sobre a felicidade. E aí, quem sabe, a gente fala de alguma conclusão. Vou tentar realmente concluir com alguma coisa mais sólida, assim, sabe? Não tão líquida. Uma coisa que você pode pegar. Mas eu digo para vocês, não se enganem. É uma palestra de filosofia. Eu preciso da atenção de vocês para a gente conseguir realmente adentrar em terras mais profundas. Porque a palestra pode começar superficial, mas a ideia é realmente entrar num tema profundo sobre o que é a felicidade. Eu fiz uma pesquisa, não é difícil, rápida, sobre o que é felicidade para o nosso mundo contemporâneo, segundo os livros mais vendidos, né? Os best-sellers da literatura da felicidade. O que fica claro vocês olhando aqui? É que a palavra-chave da felicidade, além de vários manuais, existem inúmeros manuais, né? Como ser feliz, como ligar o F e ser feliz, como não ligar o F, concentrar na vida e aí ser feliz, como não ter metas e ser feliz, como criar várias metas e aí ser feliz. Tem vários livros, vários manuais, mas tem uma coisa que está em paralelo em todos os livros, que é a palavra sucesso. Quando você vê numa livraria qualquer manual sobre felicidade, você vê junto a palavra de um caminho, de um sucesso. Eu vou desconstruir isso para vocês hoje. O quanto isso não faz nenhum sentido, segundo principalmente a neurociência. Tá? Então, o que é a felicidade? Eu gosto muito de falar dos gregos. Sou apaixonado, eu sou classicista. Eu acho que a era de ouro grega, ela tocou em pontos que a gente até hoje não vislumbra. Como diz o próprio Drummond, vários poetas brasileiros, quando vão falar de filosofia, eles falam, olha, não existe nada que a gente pense hoje, parece, que um grego não tenha falado de uma maneira muito mais profunda. Hoje a felicidade está ligada a sucesso, a PIB. Vamos falar um pouquinho de como se mede a felicidade. Já viram isso aqui? Ó? Preste atenção, os países mais felizes do mundo, segundo ONU, Unesco, rankings dos países mais felizes do mundo.
Aqui eu até coloquei aqui do lado para vocês, olha, você tem Finlândia em primeiro lugar, Dinamarca, Noruega, Nova Zelândia, Suécia, Suíça, Áustria, todos os países ali, né, da região norte da Europa, seriam os países mais felizes do mundo, segundo esse ranking. O Brasil está onde? Está curioso? O Brasil é o 6º país mais feliz, segundo esse ranking da América Latina, e o 26º do mundo mais feliz. Esse ranking ele mede principalmente o PIB, renda per capita, corrupção. Beleza, esses são os países mais felizes do mundo, segundo esse ranking. Aí você coloca no Google assim, ó, países com maior índice de suicídio no mundo. Opa. Países com maior índice de suicídio no mundo. Quem que você vai encontrar? Os mesmos países. Os mesmos do ranking. Não tem uma coisa muito errada nesse ranking? Como que você pode ter os 5 maiores países com índice de suicídio, junto com o Japão? Nova Zelândia, Dinamarca, Suíça. Como que esses países podem ser colocados como os países mais felizes do mundo se eles têm o maior índice de suicídio do mundo? O que está errado aí é como você mede a felicidade. Felicidade não tem nada a ver com renda per capita. O que a gente descobriu com ciência, os especialistas descobriram, é que há uma diferença muito grande de felicidade entre uma pessoa que ganha R$500 por mês e uma que ganha 5 mil, realmente. A pessoa que ganha 5 mil geralmente é mais feliz. Porque R$500 por mês para uma família é uma zona de miséria. Isso tira a felicidade. Então uma pessoa que ganha 5 mil reais é mais feliz que uma que ganha 500. Mas a pesquisa também mostrou que uma pessoa que ganha 500 mil reais por mês, um mega empresário, não é mais feliz que uma pessoa que ganha 5 mil. Então essa curva não vai aumentando à medida que a riqueza vai aumentando. Ela aumenta quando você está em relação à miséria. Tá? Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Se alguém tiver alguma dúvida durante a palestra, levante a mão, a gente não tem problema. Não precisa guardar para o final. Se quiser, anote, no final vai ter um tempo para a gente tirar dúvidas e tal. Mas assim, fiquem à vontade, beleza? Qualquer dúvida, levante a mão. Mas vocês entenderam um problema grave aqui. Então, como eu falei para vocês, fiquem atentos. Nós estamos numa palestra de filosofia. Eu gosto muito do Deleuze, um filósofo contemporâneo. Aí eu peguei uma fala dele que diz assim, quando ele vai definir filosofia, ele diz: uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém não é uma filosofia. É uma palestra sobre filosofia, é uma palestra sobre felicidade, tá bom? É assim que os filósofos fazem. Então vamos lá. Uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém não é filosofia. A filosofia serve para prejudicar a ignorância. Faz da tolice algo vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sob todas as suas formas. A filosofia, ela é afrontosa mesmo, sabe? Se ela não te provocar e não mexer com você, ela não fez o trabalho dela. O que faz um filósofo? Na minha opinião, um filósofo, ele faz a gente olhar para um ponto que a gente não estava olhando. Isso é um bom filósofo. O Bauman fez isso. Um filósofo ele não cria verdades. Ele não tenta impor a verdade, até porque a maior parte dos filósofos não acredita em uma verdade que pode ser imposta. A maior parte dos filósofos, eles tentam olhar de uma maneira que ninguém está olhando para algo. Eu digo que a filosofia, nesse sentido, é como um grande farol que ilumina partes escuras que até então a gente não estava vendo. E é isso que eu vou tentar fazer com vocês. Como eu falei, é uma palestra de filosofia. Ela é um pouco mais complexa, mas também é mais gratificante quando a gente consegue chegar à parte mais profunda de um debate. Eu não vou ficar na parte superficial de um debate. Tá? A gente vai realmente, não de maneira intelectual, né? A gente vai realmente adentrar sobre questões mais complexas sobre a felicidade. Primeiro já entramos aí com o pé no peito, tá? Sobre o conceito de felicidade que a gente tem hoje. O conceito que esses livros vendem, a maioria deles, é extremamente pobre. Eu gosto do conceito grego de felicidade. O conceito grego de felicidade vem da palavra ataraxia. Não sei se alguém conhece. Ataraxia, a gente pode traduzir como paz de espírito.
como um lago que tem ataraxia é um lago que não é perturbado. Então ele teria felicidade. Se você for pegar os estoicos, né, o estoicismo, uma filosofia tão grandiosa, vocês me desculpem, mas quem compra esses livros de autoajuda com frases tão pobres, não conhece o Marco Aurélio da vida, as meditações de Marco Aurélio, sabe? Um imperador que realmente debruçou-se sobre o sentido da vida e, como filósofo, escreveu coisas lindíssimas. O estoicismo, uma filosofia tão poderosa, né, do século I antes de Cristo, século II depois de Cristo, uma filosofia que conseguiu ter Marco Aurélio, que era um imperador como filósofo, e Sêneca, um professor assim pobre, né? E a gente tem exemplos em Epicuro, filósofos que já pensavam sobre a felicidade na antiga Grécia, e todos eles vão chegar à mesma conclusão: felicidade é um estado de espírito interior ligado a uma não perturbação. Isso estaria muito mais ligado à ideia de felicidade. A gente vai chegar lá. Mas vamos falar um pouco agora do mundo líquido, tá? Desafios da felicidade no mundo líquido. Primeiro eu preciso explicar para vocês o que isso significa, o que é mundo líquido. Vamos por partes. Esse grande filósofo e sociólogo polonês, Zygmunt Bauman. Quem é esse cara? Quem conhece o Bauman já leu ou já ouviu falar aí? Só para eu ter uma noção. Ele é muito pop. Sabe por que esse cara é tão famoso? Primeiro porque ele foi um dos primeiros, na década de 80, a abrir a filosofia, fazer o que eu estou fazendo com vocês. Abrir a filosofia para todos. Dar palestras para todos. Olha, o Mário Sérgio Cortella, principalmente o Karnal, né, são filhotes do Bauman, porque eles seguem uma linha parecida. O Bauman começou a dar palestras sobre temas atuais através do viés da filosofia, e por isso ele ficou muito famoso. Bauman é uma pessoa que viveu o auge do comunismo, viveu isso na Polônia. Primeiro ele fugiu do nazismo e conseguiu se exilar dentro da União Soviética. Depois ele mesmo vai se decepcionar com o comunismo em si, com a teoria comunista. E depois, como filósofo, ele vai trazer um novo olhar sobre o que nós vivemos hoje. Eu não vou falar muito da trajetória acadêmica, ele é um filho do mundo. Bauman morou na Polônia, morou no Canadá, no Reino Unido, na França. Ele deu aula em muitas universidades, ele nem se acreditava mais como cidadão da Polônia, ele dizia que ele é um cidadão do mundo. Nós temos 3 grandes obras. Eu falo para vocês, há filósofos que escrevem uma obra e mudam a história da humanidade. Nós estamos aqui entre os cargos públicos mais honrosos que o Estado pode ter. São vocês que mantêm a ética, os padrões do lugar. E eu acredito que todo o sistema que a gente tem hoje é baseado na obra de um cara chamado Immanuel Kant. O Kant escreveu Crítica da Razão Pura. A partir daí, né, todo o direito se moldou, a noção de Estado mudou, e ele simplesmente mudou a história da humanidade. Não sei se vocês sabem, mas boa parte dos filósofos dizem que acabou a época moderna e começou a pós-moderna por causa de uma obra chamada Crítica da Razão Pura. Hans Kelsen, a maior parte de vocês conhecem, é um filhote de Kant. Tudo que a gente tem hoje no direito está ligado à ideia de um cara. Escreveu um livro e mudou a história. E eu digo para vocês que eu suspeito que o Bauman está fazendo a mesma coisa. É que a gente ainda não sabe porque a gente está no meio da onda. Mas o que ele percebeu, e tudo começou com essa obra aqui, ó, O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Um cara que eu acho que a maior parte de vocês conhecem também, porque é muito pop o nome, pelo menos, que é o Freud, né? O Freud escreveu O Mal-Estar da Modernidade. Essa obra do Freud, é lá que ele coloca sobre o subconsciente, a ideia do complexo de Édipo, né, que é famoso. É nessa obra que o inventor da psicanálise mostrou a teoria dele. Tá? O Mal-Estar da Modernidade. O Zygmunt Bauman vai escrever O Mal-Estar da Pós-Modernidade. E é aqui que ele vai começar a gestar o conceito que ele vai criar depois de 50 livros. Ele escreveu mais de 200 livros, o Bauman. Só depois de 50 livros que ele construiu o conceito de pós-modernidade para modernidade líquida. Vamos lá. Aqui ele vai falar sobre os verdadeiros problemas que a gente tem hoje, quais são as raízes dele. Mundo Líquido é a obra onde ele descobriu o conceito modernidade líquida, que eu já vou explicar.
E aí eu só trouxe mais uma obra aqui para vocês, que é Cartas ao Mundo Líquido, 44 cartas, porque todos vocês que gostam de filosofia, que estão tendo essa palestra aqui, e que ficarem interessados em conhecer mais esse autor, leiam esse livro aqui, ó, tá? Os outros são muito pesados, às vezes são um pouco decepcionantes. Esse livro aqui é muito fácil de ler e dá para você entender o Bauman através dele. 44 cartas ao Mundo Líquido. Esse livro ele escreveu como se ele estivesse escrevendo no Facebook dele. Porque ele sabia que o público dele não ia entender as outras obras, mas nessa obra, mesmo um adolescente consegue entender o que ele quer dizer. Então são 44 textos simplesinhos que você pode ler no intervalo sobre o que a gente vive hoje. São textos quase de Facebook mesmo, são textos muito simples, onde ele vai tentar simplificar a teoria dele. 44 cartas ao mundo líquido. Por que mundo líquido? Por que modernidade líquida? Porque não há nada sólido, nada duradouro. Nós estamos agora em uma época onde nada dura. Sabe qual é o problema desse nada? O problema é que os valores também não duram. Não há. Eu falo para vocês, olha, nós, eu me incluí, nós fazemos parte de uma geração que ainda pegou algum valor. Mas vocês não fazem ideia do que é a cabeça dos jovens, assim, que eu trabalho hoje em sala de aula. Eles não têm mais nenhuma referência de valor, às vezes, na família, nem na mídia, nem na igreja, em lugar nenhum. E aí o Bauman vai explicar como aconteceu isso. Tá? Como que esses valores foram diluídos? Hoje nada é feito para durar, ele diz. Um relacionamento não é feito para durar. A gente já começa pensando no fim. Tá? Como que isso foi gestado? Não era assim. E quando eu falo que não era assim, eu não estou falando que antes era melhor. Tá? A gente vai entender como isso aconteceu. O conceito de modernidade líquida foi criado para explicar a fragilidade da sustentação do mundo de hoje e a sua fluidez. Tudo é feito para mudar. Tudo é feito para... Como eu falei, se você chegasse numa pessoa na Idade Média e perguntasse para ela qual o objetivo de vida dela, ela falaria para você algo ligado à transcendência, a Deus, sabe? Se você chega hoje e pergunta para uma pessoa assim, qual é o seu objetivo de vida? Se é os meus alunos dos cursinhos, eles vão falar, passar no concurso. Esse é meu objetivo. Mas esse é o objetivo de vida. Ele vai falar, sei lá, não entendi a pergunta. Ele nem pensa nisso. Objetivo de vida, eu no máximo penso que eu quero fazer esse ano. E olha lá, final de semana, eu acho. Objetivo de vida é muita coisa. Não entendi a pergunta. Né? Se você pegar um filósofo medieval, ele vai falar, meu objetivo é que todos os seres sejam felizes e ditosos. Hoje em dia, um filósofo como esse, as pessoas vão olhar para ele e falar, que cara chato, deixa as pessoas serem tristes, cara. Por que você quer que todo mundo seja feliz? A gente não tem mais valores únicos. A gente não tem esse viés, essa busca por beleza, busca por transcendência. Calma, não é uma palestra nostálgica. Eu não vou falar para você que era bom antes e agora está ruim. Só estou mostrando que a gente está indo para um mundo onde não há mais parâmetros, tá? Onde não há mais aonde agarrar. Como começou isso? Aonde começou e como começou? Essa é uma palestra um pouco down, uma parte dela, porque eu vou mostrar uma coisa que eu não sei se todo mundo conhece. As 3 chagas da humanidade. Esse é um tema que foi levantado pela primeira vez pelo Freud, tá? Quais são as 3 chagas da humanidade? A primeira coisa que eu preciso falar para vocês. O que é uma chaga? Vocês sabem a diferença entre uma chaga e uma ferida? Há uma diferença, tá? Uma ferida é uma coisa. Uma chaga, você tem as chagas de Cristo. Uma chaga é uma ferida que não cicatriza mais. E se ela cicatrizar, vai ficar bem feio o buraco. Então, quando eu uso a palavra chaga, eu estou falando de uma ferida que não fecha. E se fechar, o estrago é tão grande que não volta ao normal, beleza? Então, isso é uma chaga. Eu vou falar para vocês agora de 3 feridas feitas na história da humanidade sobre quem é a humanidade. Você faz parte dessas 3 feridas. Talvez você nem conheça ela, mas sua vida já está abarcada aí. São 3 feridas na alma humana, na autoestima humana, na visão que o ser humano tem de si mesmo e que nunca mais foram fechadas. Vamos caminhar, porque tem bastante coisinhas aqui. Eu preciso primeiro que vocês entendam essas 3 chagas, para entender da onde nós somos frutos do quê. Vamos olhar para o passado recente para entender. Primeira chaga da história da humanidade aconteceu com esse cara aqui, Nicolau Copérnico. Quem é Nicolau Copérnico? Tem que lembrar aí do ensino médio, né? Do ensino fundamental. Nicolau Copérnico é aquele que descobriu o quê? O heliocentrismo.
Ele descobriu que a Terra não era o centro do universo. Mas essa é a chaga, professor? Essa é a chaga. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nicolau Copérnico é um padre, tá? Ele está lá fazendo os cálculos para provar que a Terra é o centro do universo. É óbvio que a Terra é o centro do universo. Pensa comigo. Deus existe. Deus não fez você por acaso. Tudo, nada é por acaso. Deus fez o universo inteiro como um palco para o ser humano dançar. O universo é feito para nós. Você é especial. Essa é a ideia. Então é claro, é óbvio que nós estamos no centro do universo. Isso é a prova que você é especial. É só olhar para o universo, tudo está girando em volta de nós. Só que aí o Nicolau Copérnico, que era físico, padre, foi tentar provar, fazia os cálculos, não batia, fazia os cálculos, né? Não batia, até que ele pensou em fazer o quê? Mudar, quem conhece um pouco de física, muda o ponto de apoio, o ponto de referência, botou o Sol, fez os cálculos, bateu. Conseguiu, começou a prever eclipse, prever, sabe, movimentos, e cara, o que ele descobriu? Ele descobriu que a Terra não é o centro de nada. Ela não é o centro nem de um sistema que a gente chama de solar. A Terra é um planetinha muito pequeno, mas é assim, absurdamente pequeno, que gira em volta de uma estrela anã, que é o Sol. Eu não sei se você entendeu por que isso é uma chaga. Eu vou tentar te dar um exemplo. É como se uma formiga, que está num formigueiro no planeta Terra, acreditasse que todo o planeta Terra foi feito para aquele formigueiro existir. Ela tem certeza que o formigueiro que ela vive é o centro do planeta Terra. De repente, você imagina essa formiguinha pegando carona em um pássaro e olhando de cima e falando assim: nossa, mas tem tanta coisa aqui, hein? Eu acho que a gente não é o centro de nada, não. Eu acho que a gente não é tão importante como a gente imagina assim, não. Eu acho que a gente é só um formigueiro. Ó, talvez tenha outros formigueiros aí. Meu Deus, eu acho que a gente não é quem a gente pensava que a gente é. Independente do que você pense, eu estou falando que a humanidade inteira passou por isso. Esse cara é responsável pelo fim da Idade Média. Claro que tem vários fatores aí, né? Reforma protestante, grandes navegações, mas o cara que botou o motor para tudo isso acontecer foi Nicolau Copérnico, quando ele disse: a Terra não é o centro do universo. E ele falou assim: olha, ao tirar a Terra do centro do universo, ele tirou Deus do centro do debate. Porque se Deus existe, ele parece que não entende muito de custo-benefício. Porque ele fez uma coisa enorme e botou a gente na periferia da galáxia. A nossa galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas. A nossa galáxia. Não é 200 milhões, 200 bilhões. Cada uma com vários planetas em volta. Mas existe mais de 200 bilhões de galáxias no universo observável. Isso faz parecer com que a gente realmente só é um formigueiro. E que o ser humano... Eu vou usar a frase de Freud. Segundo Freud, depois de Nicolau Copérnico, o ser humano nunca mais descobriu o seu lugar no universo. A gente não sabe quem a gente é. O ser humano já não se acha tão especial. Ele já olha para o universo e o universo já não é tão acolhedor e ele realmente não é mais referência de nada. Essa é a primeira chaga. Vocês entenderam o que é uma chaga? A partir daí o ser humano ficou meio perdido, veio a modernidade. Ele começou a pensar: o que é o ser humano? É a pergunta que acontece do Renascimento, o Iluminismo: o que é o ser humano? O que é o ser humano? Mas o ser humano, ele é muito vaidoso. O ser humano, ele pensou assim: beleza, Deus talvez não criou a Terra como centro do universo. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu sou especial. Nada é por acaso, sabe? Nada é por acaso. O ser humano, ele pensou: beleza, só que Deus não colocou a gente no centro do universo, mas você que é ateu aí, explica pra mim como que surgiu tudo, os animais, as coisas. Essas coisas não são por acaso. Surgiu do nada? De repente surgiu todos os animais. Me explica por que a girafa tem pescoço grande, por que... Me explica tudo isso, ninguém sabe, é só Deus que explica. Eu não vim do acaso. Só que aí vem a segunda chaga. Qual que é a segunda chaga? Vocês estão entendendo? A segunda chaga chuta Deus para escanteio e diz que não precisa de Deus. A segunda chaga diz: sim, você é fruto do acaso. E assim, olha, eu não vou mexer com a sua crença, só quero que você perceba como foi um choque para a humanidade. Essa descoberta de Freud, de Darwin não queria revelar ela. Ele demorou, ele guardou essa descoberta. Ele era protestante, calvinista. E quando ele chegou na esposa dele, ele falou assim: olha, eu fui para a ilha Aná e eu descobri isso aqui. A esposa dele falou o quê? Vocês sabem? Ela falou: é o demônio. Rasga isso aí.
O Darwin demorou muito para mostrar, porque a teoria de Darwin, eu não sei se vocês entenderam. A primeira chaga, ela diz assim pra gente, ó, pra humanidade inteira. Ela diz assim, a primeira chaga: você talvez não seja tão especial. Você talvez é fruta, é como um formigueiro. Você talvez não seja tão especial. A segunda descoberta, ela fala para a humanidade inteira: você é fruto do acaso. Sabe qual a diferença entre uma ameba e você? Alguns milhões de anos de evolução. Só. A segunda chaga, essa aqui, presta atenção, ela deixou a humanidade inteira órfã de pai e mãe. Porque aqui você é filho do chocadeira, né? Vocês estão entendendo? Para o Darwin, é um acaso, aconteceu. Eu quero que você perceba como isso vai construir a realidade que a gente tem hoje, tá? Por mais que você não conheça isso aqui foi moldando. Primeiro foi um choque na cabeça das pessoas. Quando o Darwin veio com essa teoria, olha, muita gente que era religiosa virou ateia. Muita gente que era ateia virou religiosa, achou que isso aqui ia explicar Deus. Surgiu novas religiões evolucionistas, né? Tudo foi tentar, começou a tentar explicar tudo pela ciência. E a partir daqui nasceu uma nova verdade, que é a verdade que a gente, de certa maneira, vive até hoje. A verdade cientificista. Eu falo para vocês, eu vou terminar a palestra usando o quê? Neurociência, porque eu sei que é isso que tem credibilidade entre nós. A partir de agora, depois de Darwin, né? A partir de agora, o Nietzsche vai dizer: Deus morreu. Quando Nietzsche, famoso, o filósofo que diz que Deus morreu, ele nem era ateu, sabia? Ele é muito mal compreendido. A frase completa do Nietzsche é: Deus morreu, vocês o mataram. Essa é a frase completa dele. Deus morreu, vocês o mataram. E o que o Nietzsche quer dizer com isso? Ele quer dizer: vocês não estão usando Deus para nada mais. Você fica doente, vai no médico, na farmácia, você não vai mais na igreja. A gente começou a colocar Deus para escanteio. Isso foi um processo natural, né? Aconteceu, ninguém impôs isso. Tem a ver com as descobertas de Darwin. E a partir daí, a humanidade começou a colocar a ciência como resposta. O que foi bem perigoso, tá? Achar que a ciência começou com o conceito de raça, que tinha raça melhor, raça pior. Hitler adorou essa história aí. Então, assim, tem um monte de coisa ruim que veio com essa ideia de que a ciência sabe de tudo. Eu digo pra vocês, a ciência é maravilhosa, mas ela não pode dar um passo sem ter uma companheira do lado chamada ética. Senão ela é perigosíssima, vocês sabem disso. Então a ciência, ela não é a dona da verdade, ela é um método fantástico, mas que tem que caminhar junto com a ética. Senão ela é perigosa, né? Segunda chaga, terrível. A pior das três é essa aqui, ó, a pior. A primeira diz assim: você não sabe, ser humano, você não sabe se você é especial. Provavelmente você seja só um formigueiro. A segunda chaga fala pro ser humano assim: você talvez seja fruto do acaso, sabe? É como se de repente você chegasse pro seu pai e sua mãe e falasse: como que vocês resolveram me ter? E eles falassem: estourou a camisinha. A gente não queria. Você fala: pô, como assim? Eu achei que eu era querido. Não, aconteceu, foi acaso, né? Aconteceu. Esse é o tipo de coisa que chaga, é uma chaga. Na história da humanidade veio uma verdade que, por mais que você não acredite, não importa. Ela traz pressupostos éticos terríveis, tá? Terceira chaga, porque imagina que o ser humano ele é muito vaidoso. Então ele pensou assim, ó: eu talvez não seja tão especial. Beleza. Eu talvez seja fruto do acaso, mas me desculpa, eu como ser humano sou o animal mais evoluído. Pelo menos, né? Sou o topo da evolução, porque eu não sou animal, porque eu sou racional. Minhas ações são racionais, elas não são instintivas, não são inconscientes. Minhas ações são racionais. Aí vem a terceira chaga. Quem que é o cara da terceira chaga? O inconsciente. A descoberta do inconsciente disse para a humanidade que as ações nossas, 90% delas são instintivas, como os animais. As nossas ações, que nós achamos que são racionais, para Freud, são todas ligadas à sexualidade, a instintos baixos, que são transvestidas de racionais pelo conceito social. O Freud jogou o ser humano lá para baixo e falou assim: sabe a diferença? Você e o macaco, a diferença é que você está de terno, entendeu? Na prática, as ações para o Freud, elas são inconscientes. E a gente não é tão racional. As nossas ações não são, a base delas são medo, aversão, atração. Para Freud, nós não estamos tão longe dos animais. Eu quero que você perceba como essas três chagas vão trazer o que a gente... Lembra o nome do livro que a gente falou aqui? Qual que era o nome do livro? O Mal-Estar da Pós-Modernidade.
O que aconteceu trouxe um mal-estar. A partir daqui não tem mais verdade. A música bebeu disso, sabe? Eu, quando estava morando em Lisboa com meu mestrado, eu tava lá na Europa tem muito, mas muito museu de arte contemporânea. Eles geralmente são gratuitos. Até que eu não pagaria para entrar na maioria deles, né? Porque para nós, assim, eu não sei vocês, mas tem coisas absurdamente estranhas. Você entra no museu de arte contemporânea, o CCB, que eu entrava sempre lá perto da minha casa, uma exposição enorme de lâmpadas, dessas lâmpadas aqui, essa mesma aqui, ó. Só que ela estava tirada, estava colocada na parede. Essa era a exposição de arte, né? Eu lembro um dia que eu estava nessa exposição de arte contemporânea e eu estava lá diante de um quadro famosíssimo, que era o quadro em branco, que é uma tela em branco, mas nada, só é pintado de branco, assinada pelo cara. Custa, sei lá quantos milhões de euros, tá? Eu olhei aquilo e pensei, não entendi. Preste atenção, se você tivesse, olha só, se você tivesse dentro desse museu e olhasse essa obra de arte, quadro em branco, e você falasse assim, não entendi, essa arte não faz sentido. Se o pintor estivesse lá, sabe o que ele falaria para você? É isso aí, você entendeu sim, a vida não faz sentido. Nada faz sentido, a minha arte é sobre isso. Nada faz sentido. A arte é sobre isso, a música é sobre isso. Qual música que nós temos hoje que fala sobre coisas e valores grandiosos? Nada. Nossas músicas falam sobre questões muito primitivas. Não era assim. Nossa música, nosso cinema, nosso... Não estou falando que isso é ruim, gente, sem puritanismo. Eu só estou falando para vocês que isso faz parte de uma humanidade que já não tem muito caminhos longos. A gente não tem. Eu repito o que eu falei no começo da palestra. Se eu pergunto para o meu aluno qual é o objetivo da sua vida, ele vai falar, não sei, passar no Enem. Ele, mas espera aí, esse é o objetivo de vida? Não sei. Eu não pensei, não entendi a pergunta. Como objetivo de vida? Quais são os seus valores? Salário melhor? Não, valores? Valores de quanto? Não entendi. As pessoas hoje, elas pensam muito por aí, tá? E não há tanto aonde agarrar. Vocês estão entendendo a liquidez? Isso vai trazer a liquidez. Mas a coisa vai ficar mais clara, segundo Bauman, com a queda das utopias, tá? Nós temos as quedas das utopias. Utopia, visão de um mundo melhor. Vamos lá, por partes, tá? A crise das utopias. A crise das ideologias. Primeiro, o Bauman, ele diz assim, preste atenção que isso é uma sacada muito boa do Bauman. Ele fala, sabe o que aconteceu quando todas as teorias transcendentes, quando Deus foi tirado da jogada, sabe o que aconteceu com a humanidade, segundo o Bauman? A gente começou a apostar aqui nesse mundo. E aí veio o que ele chama de socialismo. Porque a teoria socialista por Bauman é uma teoria que descarta Deus e fala, não sei se tem céu, mas a gente vai fazer daqui um céu. A gente vai ter mais igualdade, vamos apostar no mundo melhor aqui. Então, a humanidade inteira começou a apostar em teorias mais materialistas e menos transcendentais. A humanidade inteira, no século XX, começou a apostar no socialismo. Só que o socialismo fracassou. E o Bauman diz, quando o socialismo fracassou, eu estou falando de fenômeno histórico, quando a União Soviética caiu, o Bauman diz que é como se a humanidade falasse assim, cara, a última utopia, ele diz, o Bauman, ele diz a queda da última utopia. A partir daí, ninguém tem mais nem utopia. Hoje em dia, você nem encontra pessoas... É mais fácil você encontrar pessoas que são reacionárias, ou seja, que pensam que o passado era melhor, do que pensar em pessoas, encontrar pessoas que pensam que o futuro vai ser maravilhoso. Não era assim, gente. Pega lá Leonardo da Vinci, ele acreditava que o futuro ia ser de invenções lindas. Década de 60, você lembra? Ia ter carro voador, cura de todas as doenças, não é? Todo mundo pensava que o futuro ia ser maravilhoso. Como você vê o futuro? Sabe o que está em moda? Diz o Bauman. Filme de apocalipse zumbi. É assim que as pessoas veem o futuro. É meio que um termômetro social, vocês estão entendendo? As pessoas... Você consegue imaginar o Brasil daqui 5 anos? É difícil, cara. Como que é isso? Na Idade Média eles faziam uma igreja. Eu entrei na igreja na Catedral de Lyon, né? Que fica não na França, mas a Lyon, que fica na Espanha, norte da Espanha. É a catedral com maior vitrais do mundo. Eu entrei naquela catedral e eu me emocionei, não por uma questão religiosa. Eu nunca tinha visto algo tão bonito. Sabe? É uma coisa lindíssima. E eu pensei, cara, aí eu li lá, demorou 500 anos para ser feita. Eu juro para vocês, 500 anos. Aí eu olhei aquilo e pensei, 500 anos para ser feita. Imagina o cara que foi colocar... E eles sabiam que ia durar isso. Então você imagina o cara que foi colocar a primeira pedra e falou, a gente vai construir uma catedral. Aí o pedreiro falou, ah, legal. Quanto tempo você acha que é? 500 anos. Imagina nós hoje em dia, você fala, o quê? Eu não vou fazer isso aí? A gente não tem noção de tempo. Ele fala, eu não vou fazer 500 anos. Como que é o nome dessa obra aí? VLT? Estão entendendo? Como que é o nome da obra que vai demorar 500 anos, consegue? Né?
A gente não tem noção de tempo. Ninguém construiria uma obra para durar 500 anos. A gente não tem essa noção. A gente nem gostaria disso, né? A onipotência do capitalismo, ou seja capitalista ou não, o capitalismo é onipresente, onipotente, tá? Há ônus e bônus disso. A ideia é, não há como escapar. Sabe que dá muito dinheiro hoje em dia? Falar mal do capitalismo, por exemplo. Não tem como, cara. Você não tem onde escapar. O Bauman fala sobre isso. É uma onipresença do capitalismo. A queda das utopias. A crise dos partidos, né? E a crise das ideologias. Você quer ver um filósofo brasileiro? Cazuza. O cara criou uma música, ele parece que leu o Bauman, ele não leu. Mas a música Ideologia do Cazuza é fantástica. Meu partido é um coração partido. Ideologia, eu quero uma para viver. Olha só, ele está falando do que é a modernidade líquida. Não tem ideologia. Qual a sua ideologia? Não sei. Você pergunta para os meus alunos. Qual que é a sua ideologia? Você fala, não sei. Não sei. Ideologia, eu quero passar no Enem. Não sei ideologia. Pega meus alunos que estão fazendo concurso. Eu dou aula principalmente para alunos que vão fazer os concursos para delegados, né? Qual que é a sua ideologia? Eu falei, não sei. Quero passar no concurso. Ideologia, não sei. Não importa. A gente não tem mais visões ideológicas tão fortes. Elas são flexíveis. Isso não diz mais quem você é. A crise das ideologias. O Cazuza conseguiu mostrar isso. Qual que é o resultado disso? Bom, vamos lá, né? Eu peguei alguns filósofos que falam sobre isso. Primeiro, Nietzsche, o cara que falou que Deus está morto. Olha como Nietzsche é um profeta. Porque o Nietzsche, ele disse, vocês estão destruindo Deus. Olha o que o Nietzsche diz. Vocês estão destruindo Deus. Século XIX, ele fala. E vocês estão colocando uma coisa pior no lugar. Mais autoritária, que é a ciência. E depois vocês ainda vão destruir a ciência e colocar o Estado no lugar. O Nietzsche preveu o totalitarismo. Porque ele fala, vocês estão destruindo as coisas, estão colocando coisas mais pesadas para ser a verdade absoluta. Você destruiu a ideia de transcendência e colocou a ciência. Perigoso. Né? Aí você tirou a ciência, depois você vai colocar o Estado, ele diz. A ideia de um Estado como única verdade universal. Que veio o totalitarismo nazista, fascista, né? Comunista. A ideia de um Estado autoritário. Que ele tem a verdade agora. A verdade está no partido. O Nietzsche preveu isso aí. Tá? Ele preveu isso no último livro dele. No último livro que ele escreveu, No Manicômio. Ele escreveu o último livro dele. Já no manicômio, nesse livro ele vai colocar o que vai acontecer, o que ele acha que vai acontecer. Quem tem um porquê, diz o Nietzsche, suporta qualquer como. E quem não tem um porquê? É o que o Bauman diz. O Bauman cita o Nietzsche, ele fala, o Nietzsche diz, quem tem um porquê suporta qualquer como. A gente vai falar de Viktor Frankl aqui, a gente vai falar sobre filósofos que concordam com isso. Quem tem um sentido na vida, quem sabe o que quer, não no sentido, financeiro, mas quem realmente tem valores, suporta qualquer coisa. Não é? Eu falo para vocês, quanto você começou a suportar depois que você teve filho? Muito mais. Porque você tem um objetivo. Agora você suporta o triplo de peso. Né? Antes de ter filho, você espana fácil. Agora, depois de você ter filho, você tem um objetivo. Então você suporta as coisas. Então é isso que ele está falando, tá? Lipovetsky é um filósofo ainda vivo, já fui em uma conferência dele na Argentina. Ele escreveu A Era do Vazio, né? Sobre isso que a gente está falando. E ele diz assim, a modernidade tinha confiança no futuro. Hoje, a pós-modernidade, ou modernidade líquida, nós temos dúvidas e incertezas no futuro. A gente não consegue ver o futuro. E tem um filósofo francês que é mais, talvez, enfático ainda, né? Ele diz, Deus está morto. Entenda, quando ele diz que Deus está morto é porque a gente não tem mais Deus como verdade do Estado, da sociedade. Deus hoje em dia é subjetivo. Há ônus e bônus disso, mas hoje Deus é uma experiência individual e não é mais comunitária, no sentido de que não há uma verdade social imposta por um Estado, ou seja. Então ele diz assim, Deus está morto. Marx, o socialismo, né, está morto. E eu não estou me sentindo muito bem. O que ele está dizendo? Isso que ele está dizendo, Deus está morto, na atualidade eu olho para as coisas também, não sei um futuro melhor, e eu também não estou me sentindo muito bem. Seu Jorge tem uma música sobre isso. O cantor Seu Jorge tem uma música especificamente onde ele diz, né, quantas pessoas estão se suicidando, e ele diz, eu não estou nada bem. Ele vai falando um monte de pessoas, e ele fala exatamente disso. O que eu vejo muito é alunos que eu tenho no ensino médio com crise, existencial, nihilistas e tal. Isso faz parte do fenômeno da nossa época, de não ter onde agarrar. Eu vou explicar isso melhor para vocês, tá?
O que sobrou? Senso de pertencimento. Preste atenção aqui para a gente aprofundar. Agora a gente vai aprofundar a mesma coisa, só que mais profundo, tá? Senso de pertencimento. Como que era antes e como que é hoje? Antes, a partir do local de nascimento, boa parte da sua vida estava determinada. Vocês sabem disso. Século XIX, na Inglaterra, 200 anos atrás, cara, não é muito tempo. A pessoa nascia numa família, ela nascia nessa família, ela sabia que o pai dela é sapateiro. Ela vai ser o quê? Sapateiro. Cara, não tem muita liberdade. Mas você não tem o preço da dúvida. Sabe? Você não tem o desespero de falar, cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei. Os meus alunos do ensino médio, que estão lá no cursinho, eles são desesperados. Porque o pai dele pode trabalhar aqui e pode ter um salário bacana, mas e ele? Ele não vai herdar o salário do pai, não é? Então ele tem que estudar como louco, achar o lugar dele. É muito difícil, cara. É muito difícil para ele, porque ele sabe que não tem. Olha, lembra? Era sapateiro, vai ser sapateiro. E você vai ser o quê? Você vai ser o mesmo do seu pai? Ele fala, não, o contrário. Eu nem sei o que eu vou ser, mas o meu pai é, não você. Não é assim? Olha como mudou a perspectiva. Eu repito, nessa época aqui, não tinha muita liberdade. Não tinha liberdade. Mas você tinha uma tranquilidade no que você vai fazer. Os valores, a profissão, a religião estava pré-fixado, cara. Você nasceu, vai ser isso, acabou. Você nasceu numa comunidade calvinista, né, de ferreiros. Bom, é isso que você vai fazer, acabou. Você não tem preocupação, você não tem liberdade, mas não tem preocupação. Beleza? Não havia tantas escolhas, mas também não havia tantas angústias. As pessoas diziam, eu sou de tal cidade, porque eu sou isso, tal. A geração de vocês, a nossa, até às vezes diz isso. Esses jovens estão assim, eles não são de nada. Eles estão estudando, eles estão aqui de Cuiabá, nasceu em Cuiabá, o moleque. Mas ele escuta de música e ele gosta da cultura coreana. Não tem mais raízes. A gente está num mundo onde não existe mais valores pré-fixados. Eu falo para vocês, na prática a gente está num mundo líquido, sabe? E os jovens não sabem aonde pegar as coisas mais. Se a gente está perdido, imagine eles. Porque a gente ainda nasceu numa geração que tinha resquícios de tradição e é onde agarrar, né? Mas eles não têm mais. Como que era antes? Assim, tudo determinado. E hoje, meu amigo? Como que é hoje? Quebra de paradigmas na modernidade. Não se sabe quem eu sou, quem você é, como viver, para onde ir, o que é correto. O aluno não tem. O jovem hoje, ele não tem parâmetros do que é correto na casa dele, às vezes. Ele não tem parâmetros na igreja. A igreja não faz quem você é. Eu digo para você, quem você é. Nessa época aqui, presta atenção. Antigamente, quem você é? Você tem vó viva? Ou sua avó falava isso para você? Ela falava, qual é seu nome de batismo? Olha só que importante, cara. Preste atenção. É muito importante a sua religião. Ela define muitas coisas, né? Você é católico, você é protestante, ou você é luterano, você é presbiterianos. Isso era muito importante. E hoje, vamos falar de você, a religião que você segue, né? Ou o fato de não ter religião. Isso define quem você é? Imagina, claro que não. Hoje, na nossa sociedade, isso não define. Você vai falar, isso é uma parte do que eu sou, mas nem de longe me define. Tá? Quem eu sou? O que eu sou? É difícil para nós, imaginem para eles. Um indivíduo solitário, na ansiedade, tá? Ele não tem mais valores fixos nem na família, ainda mais quando o pai entra no jogo de ser muito amigo do filho, né? Primeiro que o pai sempre erra. Se ele é muito autoritário, tá errado. Se ele é muito liberal, tá errado. Se ele é meio termo, você sempre tá meio errado, né? Não, né? Seu filho sempre vai fazer terapia porque você fez coisas erradas, parece. Não importa muito a sua escolha, liberal ou não, o seu filho. Mas entenda, o seu filho, quando o pai ele vira muito amigo do filho e se torna muito liberal, ele abre para ser mais um amigo do filho, e isso pode trazer mais conflitos ainda. Porque aí ele realmente não tem valores. Ele realmente não tem mais onde buscar, né? E a gente busca, a nossa adolescência, a juventude, é uma tentativa de fisgar caminhos, né? Um indivíduo solitário é um estado de ansiedade, tá? O indivíduo como centro. Agora vamos lá, se não tem mais a igreja como centro, nenhum valor religioso, nem nada, nem ideológico, quem que vai ser o centro da sua vida? Você. O indivíduo se vê sozinho. Você faz parte da comunidade cuiabana, mas isso define você? Você é corregedor, isso define você? Se alguém definir você por isso, você aceitaria?
Não, você fala, isso é minha profissão, mas quem eu sou? Eu sou marxista, sou um monte de coisa. Então, eu digo para vocês, a gente não tem mais fora, a gente acabou olhando para si mesmo. E quem eu sou? Quem nós somos? Né? O Descartes diz, penso, logo existo. Aí existe esse memezinho aqui, ó, né? Como é hoje? Penso, faço um selfie, posto, logo existo. Você não tem Facebook? Meu Deus, você meio que não existe, então. Né? Hoje em dia é por aí, né? Mas isso é normal. Olha, isso tem a ver com todo esse trajetória que a gente está fazendo aqui, tá? A gente está olhando. Isso cria ultra individualismo. O Bauman vai dizer uma transformação rápida, relações superficiais, sabe? Ninguém quer realmente se entregar a alguém. É muito difícil. Até porque no mundo líquido é perigoso se entregar a alguém, porque tudo é feito de uma maneira superficial. Nós vivemos no mundo do espetáculo. A sua vida tem que ser um espetáculo no Instagram, ela tem que ser um espetáculo em tudo que você está fazendo. Essa imagem que você tem que construir, ela faz com que a gente use tantas máscaras que as pessoas elas preferem uma relação superficial, porque ninguém está mais sabendo lidar com... Olha, o que é relação humana? A relação humana é difícil, sempre é. Conhecer alguém profundamente é sempre difícil. Sempre. E a gente está se acostumando a ter relacionamento sem intimidade, que é um relacionamento na internet. É muito mais cômodo, né? O Bauman diz que... Sabe por que a gente gosta tanto da internet? Não é porque você pode ter 3 mil amigos. É porque você pode ter 2.999 com um clique. Te incomodou? Bloqueia, acabou. Essa facilidade é o que faz a gente gostar, segundo o Bauman. É isso que faz. Sabe, porque você terminou um relacionamento, você sabe como é horrível, dá trabalho, dá tudo aquele desgosto. No Facebook não, você só bloqueia, tchau. Então esse relacionamento é muito mais fácil, a gente vai por aí, é muito mais fácil. Sexo era muito difícil, né? Hoje em dia não. É quase um iFood de gente isso aí. Tá? Você vai lá, escolhe, você precisa ter relacionamento profundo com alguém? Não, não era assim. Vamos lá, pouquíssimo tempo atrás, conhecer a pessoa, às vezes conhecer os pais da pessoa, ou o trabalho que dava para as pessoas fazerem sexo. Eu sei que existia já, cerveconhice, ou seja, aí, sexo casual, já existia antes. Mas entenda, como existe hoje, não existia. Era uma coisa bem mais... Você geralmente tinha que entrar num relacionamento. Hoje em dia não. Você marca com alguém que quer, você também quer, você nem precisa se conhecer direito. Essa facilidade, né, que eu falo, é quase um iFood de gente aí, né? Essa facilidade mostra uma liquidez. Não há mais profundidade. São relações e relacionamentos que não são profundos. E sabe por que eles são assim? Eu digo pra você, porque eles são mais seguros, né? Nós temos a entrevista com um psiquiatra aqui, onde ele fala exatamente disso. Ele fala o ficar. Presta atenção. Os meus alunos acham que eles ficam, né? É um conceito novo. Nunca existiu isso. Eu fiquei. Tipo, né? Eu fiquei. Mas vocês estão namorando? Não, eu fiquei com a pessoa. Eu estou ficando com ela. Sabe essa modalidade nova? Sabe por que ela surgiu? Porque ela é segura. Preste atenção. O psiquiatra ele diz aqui, ó. Sabe por que os adolescentes ficam? Porque, olha, nesse sentido, mostrar no contexto de pessoas frágeis e seguras o seu próprio valor, o interesse da conquista é, na verdade, o interesse de assegurar o próprio valor. Você tem que mostrar que você tem que ficar com alguém meio que para provar que você tem valor. Você não ama a pessoa mais, o Bauman vai dizer na obra O Amor Líquido, ele vai dizer, você ama ser amado por alguém. Você imagina isso? Você ama não a pessoa, mas você ama ser amado por alguém. Porque amar uma pessoa é difícil. É aceitar os erros dela, os problemas dela, sabe? É aceitar o bafo, a unha encravada, a cara que acorda, o peido no meio da noite. Não é? Isso é amar alguém, as pessoas não estão dispostas. É mais fácil o quê? É muito mais fácil eu só amar ser amado por alguém. Eu gosto mesmo de que as pessoas me amam. É legal ter alguém do meu lado, isso mostra que eu tenho valor, né? Sabe por que as pessoas ficam? Porque no mundo extremamente frágil, líquido, é mais seguro ficar. Não é seguro entregar seu coração para alguém. Eu tô falando para vocês se colocarem um pouquinho no lugar dos jovens hoje. É muito... Eu me apaixonei por alguém. Meu Deus, eu vou entregar o coração para alguém nesse mundo líquido que a gente tem hoje? Não, é mais fácil, é mais seguro para mim ficar. Então ficar não é porque eles são descolados. Eu falo para eles, não é porque eles são descolados, é um ato de covardia mesmo. Porque no mundo que a gente tem hoje é perigoso amar alguém. É muito rápido, muito liquidez, então é muito perigoso amar alguém. Então é mais fácil ficar, é mais seguro. Eu só fico e acabou, eu não preciso me envolver, né? É um ato quase de covardia mesmo.
E claro, relações sociais feitas pela internet, né? Como eu falei para vocês, é uma relação que não tem intimidade. Eu converso com meu melhor amigo, né, na internet e tal, nunca se viu com a pessoa às vezes. Então, por que dá tão certo? Porque é uma relação sem intimidade, sem a parte ruim. A hora que começar a parte ruim, você desliga lá, entendeu? Quem conhece você de verdade? Vamos ser sinceros? Existe um espelho de quem você é de verdade? Existe. Se chama família. É ali que as pessoas sabem quanto você pode ser egoísta, mesquinho às vezes, ciumento, né? É ali. Os seus amigos de trabalho, os seus amigos ao acaso, às vezes não conhecem você tão bem, porque a gente se encontra quando a coisa tá boa, na cervejinha, na conversa. Agora a família conhece, porque ali é um encontro profundo. Mas a gente, até as famílias, é cada um no seu laptop, cada um no seu celular, né? A gente começa até dentro da família não ter intimidade. Vamos lá. Tudo isso fruto lá do que a gente estava falando, tá? Jovens se vendem como mercadoria no Instagram, né? Acontece um fenômeno chamado falação. O Bauman usa algumas palavras. Falação é todos falam sobre tudo sem profundidade de nada. É o Facebook, né? Você fala sobre tudo sem profundidade de nada. Você pode citar livros, nunca ter lido, é algo mais superficial. Aí eu vou deixar algumas perguntas para vocês. Primeiro, isso é um problema? Porque nós somos de uma geração um pouco passada, é fácil a gente pensar, nossa, isso é um problemão. Não sei. Porque o Bauman vai dizer que antes disso aqui, a gente tinha também cenários terríveis. Porque não era líquido, era sólido, mas a solidez às vezes era terrível. Pega a solidez de um totalitarismo, de um nazismo, nem sempre olhar para o passado é o caminho. Olhar para o passado pode achar o contrário do que a gente tem hoje, mas também encontrar algo ruim, tá? Qual é o problema por trás do problema? Qual é o verdadeiro problema hoje? Alguém ousaria dizer? Qual a conclusão que a gente chega depois de tudo isso? Para chegar à felicidade? Qual que é o verdadeiro problema hoje? O verdadeiro problema hoje é um problema de relações. As pessoas não estão mais se relacionando de verdade. Há uma coisificação do ser humano, tá? É isso que o Bauman vai dizer. A gente está se relacionando, até o relacionamento ele é um comércio, né? O que eu ganho com isso? Eu estou me relacionando com tal pessoa, mas não está valendo o investimento. Eu falei que vou investir tanto tempo, tanto dinheiro, tanta emoção. A pessoa não investiu, eu vou tirar minhas cartas e vou investir mais não. A gente tem uma relação mercantil em tudo. E isso faz com que os relacionamentos vão por aí, né? Aí eu posso falar, eu não vou aprofundar tanto isso aqui, ó. A gente pode falar sobre a miragem nostálgica. Isso aqui poderia falar sobre isso. Qual que é a miragem nostálgica, professor? Um monte de gente começa a olhar para o passado como... Sabe, eu tenho um monte de aluno monarquista. Um monte. São monarquistas. Eles começam a olhar para o passado como uma resposta. Não é natural nesse mundo líquido? Claro. Mas é uma miragem. Eles geralmente não estão olhando para o passado. Eles estão olhando para o passado que eles mesmos inventaram. Porque a monarquia não era bem como eles estão pensando. Eles já estão pensando numa coisa que eles estão criando. Não é o passado de verdade. É uma projeção nostálgica, né? Esse olhar para o passado é uma miragem para o Bauman. É aqui que pode surgir fundamentalismos, ele diz. Movimentos fundamentalistas, porque eles começam a tentar achar fundamento é natural, mas eles vão buscar desde o passado. Esse é o problema para o Bauman, né? Eu não vou aprofundar tanto nisso aqui, a gente poderia falar, refugiar-se num passado glorioso. A gente tem hoje, o Bauman vai falar muito sobre o medo, sabe? O fato do terrorismo, da violência hoje, ela é mas tão invisível, né? Imagine, cara, os celulares hackeados, a invasão não só de domicílio, da sua vida privada. Hoje a gente desconfia de tudo. Há um medo constante. Aí o Bauman vai escrever um livro fantástico que é A Arquitetura do Medo, onde ele vai falar dos condomínios. Ele vai falar dos condomínios. Eles mostram como a gente está se isolando. Porque a própria sociedade está se tornando não só violência de arma, mas a sociedade em si está se tornando um ambiente perigoso para nós, né? Como ser, como ali no condomínio a gente se sente mais seguro. Essa é uma realidade também muito sul-americana, né? Quando eu estava morando em Portugal, eu conversando com amigos, né? E aí eu falei para eles assim que lá em Cuiabá eu queria mesmo morar em condomínio. E meus amigos portugueses falaram: condomínio, pô? O que é condomínio? Eu falei: não, deve ter aqui também, condomínio. Quando você pega várias casas, você bota um muro, cerca elétrica, portão, tudo, né? Fica um guarda na porta, alguém armado. E um amigo meu falou assim, um português, né? Falou: mas isso é uma prisão.
Eu juro pra vocês que eu não tinha pensado dessa maneira, até então. Eu falei, é tipo uma prisão. Mas você pode sair, não à noite, dependendo do horário. Então, assim, a ideia é a gente vive cada vez mais isolado, tá? É o ultra-individualismo. A gente não quer fazer parte de uma comunidade. A gente se fecha, você nem conhece seu vizinho. Você pode morar lá, o apartamento do lado, não faço ideia. Isso não era assim. O Bauman deixou mensagem póstuma. Estamos terminando o Bauman. O Bauman deixou uma mensagem póstuma. Ele morreu há 1 ano e meio atrás, né? E antes de morrer, ele deixou uma mensagem onde ele dizia que a única saída que ele viu, porque ele era muito pessimista, o Bauman. Ele dizia, não adianta vir com verdades bonitas, caminhos bonitos. Gente, a modernidade líquida vai dissolver tudo que você fala para ela. A modernidade líquida não aceita nada, ela dissolve, ela destrói. Você faz uma palestra sobre como nós devemos mudar isso. Essa palestra sobre como a gente não pode mercantilizar as pessoas, como as relações têm que ser mais profundas, as relações têm que ser mais reais e tal. E eu pego essa palestra e transformo ela numa palestra de coaching e vendo. E faço um negócio com isso de uma maneira cada vez mais superficial. Ou seja, a modernidade líquida, ela é tão líquida que qualquer coisa que você bota nela, ela transforma em líquido também. Vocês estão entendendo? Esse é o problema. Então o Bauman, na mensagem póstuma dele, ele fala o seguinte, né? O Bauman vai dizer assim, olha, só tem uma maneira de viver nesse mundo cosmopolita. Não é criando muros, ele diz, não adianta. O Trump pode criar um muro no sentido simbólico, porque tem avião, né, cara? Então, assim, na prática, nós vemos um mundo globalizado, o Bauman vai dizer. Eu estou mostrando que os condomínios vão chegar uma hora que não vão ser mais a saída. A gente tem que achar uma maneira de um diálogo. A resposta que ele deu, e o Bauman é muito pessimista, tá? Ele só deu essa resposta nesse livro, porque ele é muito pessimista. Ele diz, a capacidade de dialogar, a capacidade do encontro. Faz quanto tempo que você não encontra com alguém? Existe a filosofia do encontro, a gente vai falar um pouco sobre ela. Encontrar alguém de verdade. Encontrar uma alma de uma pessoa, realmente perceber ela, está disposto a isso. Faz quanto tempo que isso não acontece? Faz quanto tempo que o que você dialoga é crédito ou débito? Isso é normal, isso faz parte de mim, de todos. Faz quanto tempo que você realmente não encontra com alguém? Sabe quando você encontrava com as pessoas profundamente? Na sua adolescência, juventude, não é? Sentava, conversava com seus amigos. A gente vai não se encontrando mais com ninguém. É uma coisa funcional. E a felicidade, vocês já vão perceber, passa por aí. Então essa é a mensagem póstuma do Bauman, beleza? Eu quero falar de 2 caras aqui, ó, Viktor Frankl e Emmanuel Levinas. É rapidinho, eu não vou falar bastante deles. Esses 2 caras têm uma história muito parecida. Um é psiquiatra. Quem conhece o Viktor Frankl? É o criador da logoterapia, né? O Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco que é judeu, foi para um campo de concentração em Auschwitz. Agora você imagina, cara, eu até ia trazer umas cenas, eu nem trouxe, de tão pesadas que elas são. Ele estava lá no campo de Auschwitz. Eu ia colocar aqui e falei, não, nem vou colocar essa palestra, já chega das 3 chagas lá. Né? Eu avisei no começo da aula, não é uma palestra de filosofia. Então vamos lá. O Viktor Frankl é um psiquiatra que foi para Auschwitz. Ele passou um bom tempo lá, quase morreu de fome, de desnutrição. Dentro de Auschwitz, ele escreveu, na verdade, em Auschwitz ele passou, né, os meses que ele passou lá, definhando, vendo gente morrer do lado dele, vendo como as pessoas eram tratadas como coisas lá, e vendo como as pessoas desesperavam. Ele, como psiquiatra, você imagina, vendo as pessoas do lado dele desesperarem, tirarem, se suicidarem. E ele, nesse mundo ali, nesse ato de desespero, quando ele sai de lá e escreve uma obra fantástica. Em 7 dias ele escreveu essa obra aqui, ó. Né? Ou são 7 horas, se não me engano. Não tenho certeza, foi em 7 horas. Ele sentou e escreveu tudo que ele viveu lá e criou uma nova terapia, chamada logoterapia. Essa terapia diz o seguinte: você vai viver feliz e bem enquanto a sua vida ter um sentido. Quando ele percebia que as pessoas que estavam lá ainda tinham sentido, quando tinha um filho lá, sabe? Quando tinha um filho lá fora, quando tinha alguém... Essas pessoas, enquanto tinha sentido, elas se aguentavam. Ele tinha um sentido. Qual que era o sentido do Viktor Frankl ali em Auschwitz? O sentido dele era ajudar... Ele era psiquiatra, você imagina? O sentido dele era ajudar as pessoas que estavam ali. Isso manteve ele vivo. Enquanto sua vida tiver um sentido real, enquanto você colocar... Entenda, a vida talvez não tenha sentido por si só. Ela sozinha aí... Talvez ela nem tenha sentido. Uma pessoa que vive por viver, ela vive uma vida meio sem sentido. Mas você pode dar o sentido
que você quiser. Até porque, assim, eu estou falando de sentido da vida. O Viktor Frankl fala, não deixe ninguém falar qual é o sentido da vida para você. Não terceiriza isso. Isso é uma coisa sua, tá? Mas uma pessoa que não tem sentido na vida, ela não consegue ir longe. O Viktor Frankl vai dizer. Ele suportou, saiu de lá, sobreviveu, escreveu essa obra linda, que eu recomendo, não é tão difícil de conhecer. Eu tenho uma pós-graduação em logoterapia aqui na Universidade Católica. Então, assim, a logoterapia é uma teoria que acredita que a vida é feliz quando ela tem sentido. Vocês estão entendendo porque a gente está num conceito de felicidade chamado de sucesso, tão superficial, como eu mostrei no começo. Isso é o contrário do que o Viktor Frankl vai dizer. Tá? A obra dele é fantástica, eu poderia falar um pouco sobre isso, mas ficaria muito longa a palestra. Só quero que você pega, esse cara ele está falando justamente o contrário do que está acontecendo agora. Ele dá como saída, dá sentido. Esquece as 3 chagas, dá sentido você a sua vida, mas dá um sentido real, profundo. Não pode ser sucesso, cara. Já imaginou? O Viktor Frankl fala sobre isso. Isso é uma felicidade que não é felicidade, é euforia. Você lembra quando você passou no concurso? Lembra um dia que você assumiu o cargo? Tão feliz. Quantos meses depois que você percebeu que era furado? Você falou, meu Deus, cara. É isso mesmo que eu quero? Achei que era o paraíso, mas acho que era não. Entenda só. Isso é um problema de quem coloca a felicidade em um ponto ligado a sucesso exterior. Tá? A gente já vai entrar em neurociência agora. E esse cara, alguém conhece? Esse cara não é tão famoso, mas esse é o maior cara da ética hoje. Emmanuel Levinas, ou Levinas, né? Levinas é um filósofo que foi para Auschwitz, ele foi preso, a mãe dele foi morta lá, quase na frente dele. Agora você imagina você ser preso por ser judeu, você não tem culpa disso. Você nasceu assim. Você ser preso, sua mãe ser morta na sua frente. Você vê pessoas tratando você como coisa. Como você saísse de lá? Como que você ia sair? Eu ia sair com ódio mortal, provável, à humanidade. Esse cara não. Ele saiu e escreveu um livro sobre ética, sobre como a gente deve respeitar as pessoas. Ele escreveu uma obra linda, dizendo que é o outro que dá sentido à minha vida. E ele dizia mais, a obra dele, ele diz, sabe por que os soldados conseguiam matar a gente, nós judeus? Porque eles não sabiam nossos nomes, eles não olhavam pra gente, nós éramos números. Eles chamavam eu de 43, 42. Entenda, ele falava, eu era um número. E por isso ele conseguia me matar, e ele não olhava no meu olho. Porque a parte humana dele, se olhasse pro meu olho e sabesse meu nome completo, talvez nem conseguiria me matar. Porque o humano é assim. O Levinas vai dizer, nós precisamos de encontro. Ele é famoso pela filosofia do encontro. A totalidade que é você se torna infinito ao outro. O filósofo Marcos Aurélio, que eu falei, que é um histórico, ele diz, me dói a morte de todo ser humano. Porque, diz o Marcos Aurélio, a morte de cada ser humano é um infinito que eu não vou conhecer. É um infinito de possibilidades que eu não vou conhecer. Porque o outro, o diferente, ele abre um infinito, um mundo novo, cada pessoa. Mas a gente está se fechando a isso. Para Levinas, a ética se faz perante o outro. E ele tem uma teoria chamada fenômeno Tarzan. Sabe o que essa teoria diz? Que o Tarzan não era gente até encontrar a Jane. Então ele deve a humanidade dele a Jane. Ao encontro que ele teve de olhar com a Jane. É no outro que deve a sua razão de existir. Felicidade, buscar a sua felicidade não faz mais sentido aqui. Felicidade se faz no encontro. Busca a felicidade dos outros, que vai ser bem mais fácil. Uma felicidade sozinha, solitária, já não faz sentido aqui. Vocês estão entendendo como a gente está se afastando daqueles livros que eu mostrei no começo lá? Felicidade para sucesso. Aqui a gente está falando de uma outra questão, tá? E agora eu vou mostrar como esse cara também conseguiu sair de Auschwitz. Escreveu uma obra linda e ele é o novo Kant. Ele é neo-kantiano também, ele é um cara fantástico. Vocês não conhecem tanto ele? Alguém conhece o Levinas aqui? Já ouviu falar? Não conhece, mas os netos de vocês não conhecem. Porque a filosofia é assim, demora um pouquinho, entendeu? Ele morreu há pouco tempo, aí, né? Demora, daqui 200 anos, tenho certeza que a gente vai estar falando de Levinas, porque ele é o que tem uma resposta para isso. É uma filosofia difícil, mas lindíssima. Eu só estou provocando e mostrando para vocês 2 caras que passaram por uma experiência extrema. São um psiquiatra, que também é filósofo, né? E um filósofo, um dos maiores filósofos que a gente tem aí na contemporaneidade. E eles chegaram à mesma resposta que o Bauman. O problema que nós temos hoje é um problema de relacionamento humano. Vamos terminar agora a palestra. Mais um pouquinho aí, não sei se eu passei da hora, tá? Espero que não está sendo cansativo aqui. Mas agora eu vou tentar uma parte mais prática, que é a parte da neurociência. Depois eu dou as referências, tá?
Richard Davis, o cara que eu usei para usar esses dados da neurociência aqui, ó, tá? Eu não coloquei no slide que ia ser um monte de rosto de cara aqui, ia começar a ficar estranho, mas assim, o cara que eu estou usando como base é o Richard Davidson, que é segundo a New York Times, é uma das 100 pessoas mais influentes no mundo hoje. Esse cara, ele pesquisava depressão a vida inteira, depressão, bipolaridade, ele é neurocientista, sabe, ressonância magnética com as partes, e ele foi um dia e encontrou o Dalai Lama. Quando ele encontrou o Dalai Lama, ele diz um encontro, assim, numa palestra, o Dalai Lama falou para ele assim, por que você não estuda a bondade? Qual a parte da cabeça que está ligada à bondade? Qual a parte da cabeça que está ligada, não à depressão, mas à felicidade? E ele falou que, cara, é verdade, ninguém pesquisa isso. E aí, a partir daí, desde a década de 80 até agora, ele tem trabalhos científicos enormes. Até se descobriu o homem mais feliz do mundo. Tá? Matie é um monge tibetano. Esse cara, quando ele entra em meditação, ele desliga a parte do cérebro que está ligada ao mal-estar e deixa só a parte do bem-estar ligada. Quando estavam fazendo uma pesquisa e fizeram a pesquisa desse cara, falaram, não, peraí, tem um problema aqui na máquina, não for descobrir. Ele consegue fazer isso. E a partir daí, se trouxe uma nova perspectiva. E aqui eu estou mostrando alguns resultados de 30 anos de pesquisa, tá? Os gráficos são assim, infantis, tal, para simplificar. Mas eu vou terminar a palestra mostrando que a neurociência chegou à mesma conclusão dos caras que a gente falou aqui. A mesma coisa. Neurociência, o que ela descobriu? Ó, 50% da sua felicidade aqui é estado interior. Esquece sucesso. Felicidade é como os gregos diziam, tá? Você desculpa esses livros de autoajuda, carreira para o sucesso, felicidade, sucesso, tenha sucesso na sua vida e seja feliz. Nada disso, não tem método específico. Felicidade é uma questão interior, é um estado de espírito chamado, que os gregos chamavam de ataraxia, tá? Então vamos lá. O que eles descobriram? 50% depende da sua genética, realmente. Sabe, pessoas com falta de serotonina, dopamina, tem problema aí, não tem como, né? Assim, 50% é genético. Você pode ter problemas, né? Psicólogo, terapeuta, você sabe, tem pessoas que precisam, infelizmente, de um remédio mesmo. Não é o que a gente tem hoje. A gente tem hoje uma pandemia de dopação aí, tá? Eu trabalho com uma coisa chamada filosofia clínica também. Eu atendo pessoas como filósofo clínico, que é uma pós-graduação dentro da filosofia. Né? É uma pós-graduação clínica dentro da filosofia. Agora eu não estou atendendo ninguém porque estou dando 67 horas de aula por semana, não estou tendo tempo, porque atender uma pessoa é muito... pegar uma alma para atender existe muito tempo, né? Eu não estou tendo esse tempo. Mas como filósofo clínico, eu tinha acompanhado quantos casos de um problema de excesso de remédio, né? Isso é modernidade líquida. Está com problema de dormir? Toma né? Ribotrilzinho para estudar, para dormir, para acordar, para trabalhar, para descansar, para relaxar. Olha, essas questões podem ser um problema. E o problema é quando começam a fazer isso com criança, tá? Esses dias um aluno pequeno, acho que era a 7ª série, falou, esse aluno é terrível, a gente tem que levar ele para um psiquiatra, não está dando remédio para ele. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Ele é muito triste. Eu fui conversar com esse aluno no colégio e ele falou que o tio dele tinha se suicidado. Falei, meu Deus, mas ele tá triste, o tio dele suicidou faz 2 meses. O natural é que ele esteja triste, estão dopando a criança. Assim, quantas vezes? Isso é um problema gravíssimo hoje. A gente vai pro remédio porque um amigo indicou. Isso é gravíssimo. Né? Então, assim, mas não vou entrar nisso hoje. Eu quero que você perceba que sim, tem pessoas que têm aqui muito prejudicado, mas a maior parte das pessoas aqui colabora com a felicidade. Né? 90% aí das pessoas colaboram com a felicidade. Mas olha só, mesmo a sua genética não foi muito boa, né? 50% é seu, cara. Dá pra você fazer muita coisa, a neurociência diz. Quanto por cento está ligado a sucesso empresarial, a sucesso de trabalho? Quanto? Ó, 10% só. Você botar toda a sua vida aqui, ó, se separa dos seus amigos para chegar ao seu sucesso. Se separa da sua família para chegar ao sucesso. Você não vai ser feliz, cara. Porque a maior parte da alegria está ligado a atividade física, pessoas que você conhece, coisas que você faz, porque você gosta, não que alguém está pagando. Né? Tempo que você gosta de perder com alguma coisa é porque não é tempo perdido. Você pode ter certeza. Tá? É porque você está ali falando, lidando com algo que tem realmente a ver com você.
vamos lá. O que a neurociência descobriu? Foi feita uma pesquisa em muitos países aí, tá? Com mais de 60 mil entrevistados. E foi feita uma pesquisa sobre várias faixas etárias, faixas classe social. E foi descoberto que pessoas que colocam na sua vida metas, valores, essa é a palavra-chave, lembra? O problema de não ter valores. Pessoas que colocam todas as suas fichas em valores ligados à sociedade, tipo dinheiro, status social, fama, esse tipo de coisa. Quem coloca todas as suas fichas em status social, rede de autoimagem, o que as pessoas veem de você, quem coloca toda a sua energia nisso, geralmente vai dizer que são pessoas insatisfeitas, depressivas e ansiosas. E mostram ser pessoas geralmente com menos energia vital. As pessoas que dedicam boa parte da sua felicidade ou colocam dentro desses valores aqui, modernidade líquida é isso aqui. E eles perceberam que pessoas que colocam a sua felicidade em relacionamentos, família, cooperação, amigos que têm desde a infância, pessoas que te compreendem de verdade, sabe? Relações familiares, sentido de comunidade. Tocar um piano não porque você quer mostrar para alguém, mas porque você quer aprender. Porque isso tem a ver com você. Esse tipo de coisa pode fazer você mais feliz. Porque são valores intrínsecos. Não sei se você entendeu, extrínsecos. Foram criados pela sociedade. Fama, dinheiro, agora carinho, gratidão. Isso não foi criado pela sociedade, isso é humano. Vocês estão entendendo? Isso é intrínseco nosso. Não são questões sociais. Amor, carinho, generosidade, gratidão, compaixão. Isso é natural, isso se aprende na família. O Dalai Lama, perguntaram para ele quem que foi o maior guru que ele já teve na vida dele, que ensinou compaixão a ele. O que o Dalai Lama respondeu? Minha mãe. Por isso que é o Dalai Lama, né? Eu falei, pô, esse Dalai Lama mesmo. Essa é a melhor resposta. Claro, ele disse, qual é o ser humano que é o seu maior mestre, o guru da compaixão? Ele disse, minha mãe. Ela sim ensinou compaixão. Então, isso são os valores que vão deixar você mais feliz. Isso é que a neurociência vem mostrando com pesquisas ligadas a ressonância magnética, áreas do cérebro que estão a ver com bem-estar, não tá? Vocês conhecem a curva do U? A felicidade, como ela funciona? Ela funciona assim, Criança é feliz. Aí, na sua idade que você está agora, você chegando lá. Aí é triste. Aí no final da vida é feliz de novo. Sabe que a neurociência descobriu isso aqui? Sabe qual que é? Olha, uma pesquisa rápida, né? Qual que é o maior número de pessoas que vai num psicólogo hoje buscar tratamento? 40, 45, 50 anos de idade. E sabe pelo quê? Síndrome do ninho vazio. Minha filha vai fazer 2 anos e eu já estou preocupado com isso. Né? Porque realmente, você vive tudo pelo filho, de repente, cara, você vê aquela casa enorme, 3 quartos, tá tudo certo lá, seu filho vai embora, pra você, seu companheiro, sua companheira lá, e agora? Faz neto aí, filho. Né? Eu preciso de alguma coisa aí pra fazer da minha vida. Né? Olha só o problema. Agora presta atenção por que essa curva existe. Segura os neurocientistas, porque aqui nós temos valores intrínsecos. Criança é feliz porque gosta de abraçar. Minha filha tem 1 ano e 3 meses. Vem e me abraça. Ela começou a me abraçar. Que absurdo aquilo lá, entendeu? E ela fica feliz. Só de eu chegar em casa. Ela fica feliz. Olha por que ela é feliz. Porque os valores são... Minha filha está preocupada com status. Criança chega assim e fala, ele peidou. Né? Criança não está interessada com os outros estão pensando. São valores intrínsecos dela. Não importa essas questões sociais. E por isso ela consegue viver mais profundamente. Quando você é jovem, lá, 18, 19 anos, você lembra das conversas que você tinha com seus amigos? Sabe? São relações mais profundas, intrínsecas. Então, geralmente, somos mais felizes. Quando a gente entra na busca pelo sucesso, olha só. Qual que é o auge, geralmente, do sucesso financeiro de uma pessoa? Você conquistou tudo. Opa, um problemão. Todos os seus problemas eram problemas financeiros, né? E agora você não tem mais problema financeiro. Fala, e agora tem que arrumar um problema maior, é isso, não? Né? A vida sem nenhum problema é um problemão. Tem que arrumar um problema maior para botar energia. Olha só. Sabe o que acontece? Mas tem uma coisa boa, né? O que acontece? No final da vida, geralmente na aposentadoria, depois que os filhos saem em casa, depois que a pessoa conquista o que ela quer, ela conquistou as questões
financeiras, ela redescobre o relacionamento humano. Eu vou falar uma coisa triste, sabe o que os psicólogos perceberam aqui, os psiquiatras, os neurocientistas? É aqui que a gente perde os pais. E quando a gente perde os pais, é quando a gente realmente aprende que as relações humanas são muito passageiras. E que aqui a gente realmente aprende que a gente tem que aproveitar as pessoas. Até porque a dor ensina muito mais, às vezes, né, do que a alegria. E aqui a pessoa reaprende a aproveitar os relacionamentos. Ela reaprende, então ela começa a ser mais feliz. Ela começa a valorizar mais estar em casa, estar com as pessoas que ela ama. Ela começa a valorizar mais as relações humanas, então ela volta a ter mais valores intrínsecos. Claro que isso é uma simplificação, mas fica a lição aí, né? De como aqueles livros que a gente postou no começo podem estar em caminho inverso. Conclusão da nossa palestra. Espero que vocês tenham gostado. Aí a conclusão está ligada a isso. O que é ser feliz, então? A gente conclui, tentando concluir. Felicidade faz parte, tá? Né? Felicidade se faz numa busca por um encontro mais profundo com a vida, com o outro e principalmente consigo mesmo. Profundidade, sentido. No que você vai procurar fazer algo que tenha realmente sentido para você? Pode ser aprender a tocar violão, sabe? Pode ser ficar reescutando a sua coleção de vinis lá. Só você sabe que é importante. Não sei, mas isso está ligado a você. Isso é sentido, isso é profundo para você. Menos superficialidade. Quando a gente fica mais velho, a gente começa, sei lá, vamos fazer um social ali, ir para uma reunião com tal pessoa que você nem conhece direito, só para fazer um social. Quando você fica mais velho, você fala, não. Quando você é mais novo, você fala, claro, eu vou crescer, vou não sei o quê. Quando a gente vai ficando mais velho, você fala, não, eu quero ficar aqui, eu tenho coisas mais verdadeiras para mim, profundas. Não preciso ficar fazendo tanto social. A gente vai aprendendo aí, né? Felicidade não pode ser uma mera busca individual. A gente concluiu isso nessa palestra, tá? E felicidade começa quando conseguimos pensar além de nós próprios. Você quer ver uma pessoa que está quase em depressão e ela sai da depressão quando ela começa a fazer trabalho voluntário, sabe? Ela começa a sair do mundo dela. Os problemas que ela tinha, que eram tão grandes, começam a ficar pequenos, porque ela sai de si. Sair de si, olha, sair dessa questão tão autocentrada é um alívio, cara. Quando você sai desse... Tem pessoas que não têm uma mente na cabeça, tem um carrasco, né? Tem pessoas que têm um carrasco aqui dentro, estão a todo momento ali torturando ela. E eu falo, quando ela sai disso, ela vai para o mundo fora, ela se alivia. Fala, nossa, posso ajudar as pessoas, posso fazer tanta coisa. Né? Vocês são privilegiados no sentido que estão em cargos públicos que realmente têm uma contribuição social. Vocês podem fazer a diferença. Né? Com detalhe, com amor, com carinho, vocês podem fazer a diferença. E isso já é um privilégio nesse sentido, porque há pessoas que gostariam e às vezes não encontraram ainda um lugar ao sol para fazer essa diferença. Né? Por uma sociedade melhor, por um país melhor. Né? Felicidade se dá. Felicidade é dar sentido à vida, tá? Felicidade é dar sentido à vida. É dar sentido, não é descobrir o sentido que alguém deu para você. É você dar sentido. A vida não tem sentido. Então, ela pode ter o sentido que você sente que é o seu. Não existe uma cartilha para ser seguida nesse sentido. Você percebe que essa resposta não vai para o passado, ela dialoga com o mundo líquido, mas ela faz esse mundo líquido ter sentido. Beleza? Bom, da minha parte é isso. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Né? E agora eu abro para perguntas. Perguntas, questões, questionamentos. Sim, pode ser. Alguém tem perguntas? Alguma observação? Comentário? Boa tarde. Só fazer um comentário e dar um testemunho de que tudo isso que você falou faz sentido com relação a essa sociedade líquida e é aquilo que nós ainda, né, na nossa idade, na nossa meia-idade, já trazemos
enquanto busca do encontro com o outro. Eu tive a experiência agora, na Páscoa, de uma pessoa que eu tive uma vivência, né, uma vivência dentro da comunidade religiosa, e nós passamos 30 anos sem nos encontrar. Mas conseguimos o reencontro e foram 3 dias de encontro face a face, de diálogo e de vivência profunda de encontro de alma. Algo que meus filhos ficaram assim, achando estranho, porque eu disse, olha, nós estamos indo para Chapada, vamos reencontrar uma pessoa que está chegando na nossa casa. E essa mãe, que isso? A pessoa já 30 anos, você não vê, o que você vai fazer? E nós conseguimos com os 2, né, com os 3, com minha nora também, fazer uma vivência e uma experiência muito interessante, que eu quis demonstrar para eles que valia a pena você preservar esses valores e você querer encontrar com o outro. E lá a gente desligou o celular, nada podia, era realmente um diálogo. Então passamos 3 dias em imersão de busca do encontro realmente com o outro. Foi muito interessante. E veio realmente a demonstrar que tudo isso é muito interessante, muito valioso. Parabéns pela sua palestra, adorei. Eu queria só agradecer, professor, porque eu não sei quem mais tem filho adolescente aqui, mas eu tenho um adolescente dentro de casa e todos os dias, essa semana mesmo, eu cheguei para a colega lá na sala e falei, gente, a gente precisa se unir como mãe, porque eu não sei se é eu que estou perdida, eu tenho 35 anos, a minha filha tem 13. E eu, todos os dias, quando eu vou conversar com ela, quando eu vou abordar alguns assuntos mais profundos, quanto ao futuro, quanto às coisas para a vida, eu levo um susto. Eu não sei se pelas coisas que eu pensava na idade dela e pelas coisas que ela me fala pensar agora. Muitas são muito mais profundas, mas outras são assustadoramente superficiais, sem... E, de repente, eu te vi falando o que a minha filha fala. Então, porque semana que vem vai ter tal coisa. Olha, Duda, então pensa um pouco, porque mês que vem... Não, mas mês que vem não tem problema, aí a gente vê. Não existe mesmo. Entendeu? Então, assim, quando você fala de carreira, quando você fala de sonho, né, as coisas mais, né, do que você pensa, como que a mentalidade é assustador pra gente, como pai e mãe. Não que eu venha, igual você falou, a gente vem pescando essa parte dos pensamentos, dos valores dos pais, mas acabou que fica um pouco na gente, né? Eu sou da família que sentava e escutava moda de viola numa boa, e conversava, não tinha televisão, era um bozó, era um carteado, Nossa, minha filha considera o fim do mundo isso. Como assim? Eu curto outras coisas. E aí a gente se assusta e acha que a gente está fazendo errado, ou a gente não promoveu algo errado, não promoveu algo bom. E, na verdade, tudo isso foi passado. Mas essa modernidade líquida, né, ela chega e a gente tem que evoluir junto. Eu queria agradecer, porque eu não me senti tão mais... Tem uma parte da palestra que eu tirei, porque tem algumas partes que eu tirei. Um dos slides que eu tirei é sobre as gerações, o conflito de gerações. O Bauman fala mais ou menos o seguinte: se você pegar uma pessoa no século V depois de Cristo, pegar essa pessoa, botar numa máquina do tempo 1000 anos depois, é muito tempo. Você tira ela da França medieval, século V, e bota ela no século XV. Imagine, a pessoa, 1000 anos. Ela saiu no século XV. Quem estava no poder? A igreja. Século XV. Ela saiu no século V. Quem que 1000 anos depois vai estar no poder? A igreja. Qual que é o sistema financeiro do século V? Feudalismo. Século XV ainda é feudalismo. O cara passou 1000 anos e não mudou. Agora você pega, o Bauman vai dizer, você pega uma pessoa na máquina do tempo, 200 anos atrás, e bota ela para hoje. Ela vai falar o quê? O que é? Internet, computador, internet é o mundo virtual, é uma dimensão? Não entendi. Ela não vai entender nada. As coisas mudaram tanto, não é 1000 anos, é 200. Mudaram tanto que uma pessoa 200 anos atrás, ela se sentiria pousando
em um mundo extraterrestre. Não faz sentido, né? Pega uma pessoa da década de 60 para cá, mas fala, opa, eu sou da década de 60. Exatamente. E de repente você se vê num mundo que não dialoga com você. Olha, a geração X, né? Tem a geração X, a geração Y, agora a geração era de 10 em 10, eram de 20, em 30 em 30 anos. Depois foi para 20 e agora é menos de 10. A cada 10 anos a gente muda de geração. Eu estou falando para você que o Bauman diz que a gente não vai se compreender. Vai chegar um momento que um irmão mais velho não compreende o mais novo. É tão rápido a mudança na liquidez, os valores mudam tanto e as coisas são tão rápidas que vai chegar um momento que o irmão mais velho não entende o irmão mais novo porque ele é de outra geração. Uma coisa que acontecia entre avô e neto, né? Quando o pai era mais velho, o filho. Agora não, cara. A geração muda tanto, tá? Que dentro da própria casa a gente não entende. Eles são realmente... Eles cresceram em um mundo que não tem nada a ver. E como falou, não é que a gente é idoso às vezes, não é que a gente... Não, cara, porque pouquíssimo tempo mudou tudo. Isso é liquidez. E a gente começa a não compreender mais. Há uma dificuldade em criar pontes aí, tá? O conflito de gerações. Pode ir. Meu nome é Humberto. Eu também compartilho aqui do mesmo problema da colega. Eu também tenho 35 anos e também tenho uma filha de 13 anos, que não está fácil não. Mas assim, primeiramente, parabenizar pela palestra, gostei muito. Como eu tinha falado no início, já tinha visto seu blog, né? Vi que é bem preparado mesmo, muito bom. Mas assim, o meu conceito de felicidade é um pouco diferente aí, né? Eu relaciono a felicidade mais a algo momentâneo, né? A momentos. Já a alegria seria algo mais constante, né? Um sentido da vida, que eu acredito que seja no transcendente. Eu acho que a gente, por exemplo, o objetivo dessa cadeira não é ela em si, mas sim uma pessoa sentar. Então, no ser humano está no transcendente, né? Em Deus. Eu não compro aquele discurso lá do Sartre, né? Que é um filósofo existencialista que levava até as últimas consequências para dizer que não existe. E se Deus não existe, a vida é um absurdo. E se a vida é um absurdo, então você tem que acabar com ela com seus próprios passos. Então ele levou muitas pessoas a se suicidarem. Lá na França, né, muitos se jogaram da Torre Eiffel por conta disso. Mas o desgraçado, ele não pulou, né? Ele não se matou. Ele fez isso para várias pessoas tirarem a própria vida, mas ele não fez. Sartre ainda curtia a vida lá. Exato. Mas ele tem uma causa, né? A gente sabe qual é a causa dele, né? Sabe? Mas essa questão do Viktor Frankl também, bem interessante. Eu falei até outro dia com o Juliano. Eu estou lendo esse livro. Realmente eu recomendo a todos ler, que ele é excepcional. Vai amadurecer muito a sua vida. Ele é um livro para amadurecer mesmo a pessoa. E a questão da nossa sociedade líquida, eu queria perguntar, assim, se isso não está mais ligado à questão do relativismo moral, que a gente hoje tem um relativismo moral que foi muito pregado, muito difundido pelos intelectuais do Frankfurt e Antônio Gramsci. Eu queria saber se não está mais relacionado a isso, a teoria crítica elaborada pelos frankfurtianos. Eu acho que assim, eles não são a causa, eles também são, olha só, eles não são a causa, tá certíssimo o que você falou, eles participam de um relativismo moral. O que eles pregam ou disseminam é um relativismo moral. Mas entenda, eles não são a causa. Não há um plano maligno nesse sentido. Eles são resultado, o Baum vai dizer. Ele vai voltar e vai dizer, eles são filhos do Darwin, eles são filhos do... Entende? É isso que eu quero mostrar aqui. Então, assim, a culpa não é deles. Há uma questão muito mais profunda aí. As 3 chagas. Aí você disse, para mim há sentido, é o transcendente. Também acho, compartilho e acredito que assim... Mas isso já não pode ser mais imposto. Isso nem funcionaria como imposto. Isso é uma verdade subjetiva, é um processo subjetivo, é um processo seu, né? Então, como a grande questão da palestra do mundo líquido é dizer que esse relativismo moral, ele é só uma das coisas no relativismo total. A ética é relativizada, mas a arte também é, como eu falei. Os valores todos são. E isso não é fruto do Antônio Gramsci e nem o próprio Antônio Gramsci é fruto da última utopia. Você vê como o Bauman vai mais longe? Ele vai mais longe. O próprio Gramsci é fruto da última utopia, né? Que é o marxismo e o comunismo. Mas o marxismo já é fruto do quê?
do próprio Darwin, desse... Então, o Bauman, ele é um filósofo que ele consegue ser amado e admirado pela esquerda e pela direita. Porque ele é um filósofo que chegou para falar assim, olha, tá todo mundo perdido e sem valores, entendeu? E ele não volta pro passado, nem pro futuro, ele não dá muitas respostas, mas você percebe como o Bauman aqui, ele vai muito além do discurso do marxismo cultural, ou seja, sabe? Ele vai mais além, é uma questão muito mais profunda nesse sentido. Porque ele percebe que as raízes disso estão lá no Darwin, Copérnico, e pro Darwin, pro Bauman, tudo isso é fruto desse mal-estar. O que fazer com isso, ele não diz muito. Ele diz que cada um tem que encontrar. E aí eu digo para você, você encontrou, e maravilhoso. A gente tem que fazer com que as pessoas encontrem. Não precisa ser a mesma verdade. Mas a gente precisa fazer, e aí entra o Viktor Frankl, né? Fazer com que as pessoas comecem a dar sentido à sua vida. Não sei se eu respondi, mas entende? Eu acho mais profundo.